Sejam muito bem-vindos ao Art Talk Show. Eu sou a Mel Lisboa e estou aqui no palco desse teatro para receber gente da arte, da cultura e para conversar um pouquinho sobre a importância que elas têm na nossa vida. Dizem que a literatura é um diálogo incessante entre o livro e a alma. E hoje eu vou dialogar com duas mulheres que vivem da escrita de formas diferentes e que estão ajudando a construir essa nova alma literária do país. Mariana, queria agradecer o seu convite, ter vindo aqui, queria agradecer os livros, e aqui eu vou até mostrar, os livros foram lançados em outubro do ano passado? Esses são de 2019, a coleção esse aqui é Slam. de 2019, é o outro que é do ano passado. É uma antologia de vários e várias poetas da cena de poesia marginal periférica de São Paulo e do Brasil, né? Então, esse aqui da coleção Slam, publicado pela Autonomia Literária, e também pela Autonomia Literária, o livro da Mariana Félix. Esse foi em outubro do ano passado, em pandemia. Pois é, pandemia, vamos falar disso. Mas são lindos os livros. E aí, então, eu vou colocar uma questão assim, por você fazer slam já há bastante tempo, slam ou literatura? Aí a gente faz assim, slam ou literatura. Como é que é isso para você? Você escolhe um, dá para escolher, são a mesma coisa? O slam, ele é o evento, o acontecimento, o palco para a literatura. Porque assim, no slam você pode ir com uma poesia, mas você pode ir com uma crônica, você pode ir com um conto, você pode ir com uma curtinha, uma poesia curtinha. Cada poeta dentro do slam tem até 3 minutos para falar, mas não existe o formato do texto específico para slam. Geralmente a poesia, porque a poesia ela é rimada, ela tem um ritmo, ela tem uma cadência que dá um movimento diferente. Porém, no slam não existe uma obrigatoriedade do formato textual. Ou seja, ela é um grande palco para a literatura, porque uma das únicas proibições no slam é você ir com alguma coisa além do seu corpo e a sua voz. Ou seja, você não pode se utilizar de um figurino, você não pode se utilizar de instrumentos musicais. Então é realmente spoken word, né? A palavra falada. E aí o formato, enfim, pode ser poesia, pode ser crônica, pode ser conto. Então slam é literatura. Claro, e é gozado porque eu vejo conexões também com a atuação, né, nas artes cênicas, porque, né, quando eu vejo um vídeo seu recitando uma poesia num slam, né, há ali, embora haja muitas diferenças, mas há ali um momento em que você decorou aquele texto, em que você está interpretando aquele texto, em que você está falando aquele texto, e eu consigo ver muitas conexões com o trabalho de uma atriz, por exemplo, que também, embora não tenha não seja ela, pode até ser, né, a autora do texto, mas às vezes a gente interpreta muitas vezes texto de outras pessoas. Essa é uma conexão que eu acho interessante. Eu queria que você nos falasse e como o slam foi importante para a sua formação, não apenas como escritora, mas como mulher, como ser humano, como cidadã. O slam é um palco para muitos tipos de artistas, né? Não necessariamente só escritores e escritoras. Muitos atores e atrizes, galera da dança, galera circense, cola no slam com seus textos.
mas você sabe que aquele artista tem um outro foco para além da literatura. Eu não sou dessa leva. Eu sempre gostei muito da literatura, sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. Então foi até diferente para mim no Islã ter que lidar com a possibilidade de que eu falaria em voz alta os meus textos. Eu tinha muito medo, muita vergonha, era algo que eu nunca tinha imaginado. Eu tinha aquela ideia velha do escritor isolado, sabe, nas colinas, com uma máquina de escrever, um uísque. Achava que, sei lá, esse seria meu caminho, meu fim, meu meio, meu começo. E o Islã não, me deu uma personalidade, né, uma autenticidade de eu poder ser eu mesma, então eu não preciso ser aquela escritora distanciada. E isso foi muito gratificante para mim, ao mesmo tempo muito desafiador, porque, como eu disse, eu não imaginei que eu fosse precisar falar meus textos, mas eu vejo hoje que foi determinante eu falar meus textos. O que difere, talvez, eu como uma escritora, de uma escritora que não frequente o Islã, é que as pessoas que me leem, elas sempre dizem que elas já leem ouvindo a minha voz. Então é muito gostoso e muito divertido imaginar que o texto que eu escrevi, ele vai ser falado no tom que eu imaginei, com a pausa que eu imaginei, né, com a ênfase que eu imaginei em tal parte. Então foi desafiador lidar com isso, mas eu vejo hoje que foi determinante eu ter dito meus textos, porque isso fez diferença, por exemplo, na venda de livros, na publicação, no retorno que eu tenho hoje. O Islã é uma grande escola, é um grande evento que, enfim, eu não vou lá com uma performance super elaborada. Se vocês verem meus vídeos, eu sou mais de ser eu mesma, falo meu texto. Claro que quando eu decoro, eu acabo criando um corpo, algum tipo de movimento que eu coloco numa frase, numa palavra. Mas não é tão elaborado, é mais simples. Porque meu objetivo ali no Islã é mostrar a escritora que eu sou declamando meu texto. Como às vezes eu vejo que tem escritoras, atrizes que frequentam o Islã e elas criam uma performance corporal diferenciada também. Eu acho que tudo que enriquece aquele momento de encontro, aquele evento, é maravilhoso e eu aprendi muito. E eu tenho certeza que as minhas publicações, a visibilidade que eu tenho hoje, que é pouca, mas ela é, para mim, muito importante, porque me faz poder ser a escritora que digo que sou, só foi possível porque eu frequento os Islãs, assim. Então, para mim é um lugar de muito aprendizado e é um processo de aprendizado, né? Ele não para, porque o Islã ele é um movimento literário, né? Da poesia marginal. Sim, e ele está ganhando muito espaço, né? E o Islã, ele aproxima as pessoas, ele leva a literatura para as pessoas. Fala um pouco disso, da importância que isso tem. Tem alguns tipos de artes que têm dificuldade em talvez dialogar, né, com o público. A poesia também teve no nosso país. Essa imagem que eu tinha do escritor distanciado foi construída por esse país. Eu sou uma leitora desde a infância, então fica essa imagem. Então o Islã acabou fazendo a poesia ser ponte e não ser um livro empoeirado numa estante. O autor, a autora, nós não somos magníficos, intocáveis, perfeitos. Nós somos pessoas comuns que têm a facilidade, ou talvez o prazer, o amor, em escrever aquilo de uma forma que alcance as pessoas. E como os Islãs, a maioria deles são nas praças públicas e espaços públicos como terminais de ônibus, terminais de metrô, ruas sem saída na quebrada, e são muito periféricos, é uma característica muito forte dos Islãs, é que a maioria deles são na periferia. Isso cria uma proximidade com o leitor e com o espectador ou a espectadora do Islã. E mais que uma proximidade, gera uma expectativa de ele ou ela que está me assistindo poder também estar no meu lugar. Porque é uma roda aberta, com inscrições gratuitas, em que qualquer pessoa pode ter aquele protagonismo dos 3 minutos. E isso é tão bonito, porque o que acontece? Um evento de Islã dura em torno de 4 horas, certo? Se eu passei nas 3 fases do Islã, eu falei durante 9 minutos, porque cada poesia pode até ter 3 minutos. Ou seja, eu fui para um evento de 4 horas e falei 9 minutos, e posso sair como ganhadora. Mas eu ouvi todo o restante do tempo. Então, é um espaço de protagonismo muito plural. E na praça, de um bairro periférico que lota a praça, 200 pessoas na praça pública. Então, assim, é um acontecimento muito forte que não precisa de aparatos. Porque basta ter as pessoas, os poetas, formar uma roda, nem microfone precisa. O Islã, ele já proporciona, talvez, você aprender uma projeção de voz,
entender que você vai precisar impactar aquele espaço e que o seu protagonismo é de 3 minutos e que ele é aberto, né? Então, assim, é um acontecimento literário muito bom para resgatar, para reavivar nossa literatura. Que eu acho que também, antes da pandemia, editoras e as próprias livrarias estavam com problema em relação à venda de livros e tudo mais, porque mantinha esse escritor, essa escritora muito distanciado, nesse pedestal de endeusamento desnecessário. A literatura é para ser viva, ela é para estar na rua, ela é para ser popular, ela não é para ser erudita, gourmet, separada de uma população. Ela é para ter acesso. Então, assim, nós não esperamos que alguém nos procurasse. Em praças públicas, nos juntando, porque os slams, no começo, tinha 5 pessoas em roda. Hoje o Slam Resistência, que é um dos maiores slams do país na internet, na Praça Roosevelt, são 400 pessoas num dia de slam. Eu já lancei meus livros lá, por exemplo. Então, é uma democratização realmente dessa literatura e torná-la popular, porque ela é para ser de todos, de todas, e não só de alguns, de algumas. Né? O poder de ler com coesão, coerência, de ter compreensão de texto, é o acesso que a gente quer para uma população inteira. Né? Porque nós somos um país de analfabetismo funcional, infelizmente. E essa democratização que você está falando, e tirar essa poeira da literatura, da poesia, né, ali, e também fazer com que as pessoas, também tirar esse senso comum de que a poesia seria uma coisa difícil, inacessível. Eu não gosto de poesia porque eu não entendo. Você não tem que entender, você tem que sentir. E aí, o encontro ali no slam, a impressão que eu tenho é que todo mundo sente, e sente junto, isso é muito bonito de ver. Mas aí agora, mudando um pouco, mas trazendo essa ideia desse evento coletivo e os tempos em que a gente está vivendo. Né? Então, tudo que a gente fazia junto, tudo que era um encontro, agora a gente não está podendo mais ter. Esperamos que isso passe logo. Axé. Logo. Já está demorando demais, mas enfim, a gente continua aqui na esperança. Mas, então, as ferramentas que a gente tem se tornaram uma coisa muito importante. Sim. Né? Então, você, por exemplo, é uma pessoa que usa muito essas ferramentas, as ferramentas digitais, as redes sociais, a internet. Como é a sua relação com elas? Minha relação com elas é antes da pandemia. Eu já, ao mesmo tempo que eu estava na rua fazendo poesias nas rodas de slam, eu já entendia a importância da rede social, de todas elas. Então, assim, eu já tinha esse namoro com elas, eu não conseguia me dedicar o suficiente, porque meus eventos eram muito na rua, né, muito presenciais, eu não conseguia me dedicar o suficiente, mas já mantinha minhas redes, porque eu já sabia que ali era um ambiente potente, um ambiente também de acesso, e eu sabia também que se eu não estivesse ali, outras pessoas estão dominando essa narrativa. E como eu sou uma escritora, eu acho que é obrigação minha dominar algum tipo de narrativa. Então, eu já estava nas redes sociais. Com a pandemia, eu pude perceber uma coisa assim, muito impactante para mim, que foi me dedicar somente às redes sociais, uma vez que eu não estou na rua, potencializou ainda mais elas. Então, assim, dá uma dividida no coração, porque bem ou mal, eu estou no slam há 7 anos, comecei muito precária no slam. Eu fui em muitos eventos que eu tirei dinheiro do meu bolso, que eu ia com outros e outras poetas, eles não tinham dinheiro para condução, porque eu já trabalhava, era funcionária pública, não tinha dinheiro para condução, a gente fazia rateio, a gente pedia carona no busão. Eu não recebia nada para esses eventos do slam. O slam ele é gratuito de todo modo, ele não é um ambiente financeiro. Né? Então, assim, era muito precário a princípio. E hoje imaginar que, por exemplo, as redes sociais é um ambiente que eu não tenho um gasto, né, para estar ali, exceto de internet, coisas que eu já consumiria naturalmente, me divide um pouco. Porém, eu vejo que são ambas ferramentas importantes. Eu acho que não foi muito determinante já estar nas redes antes da pandemia, foi determinante para quando a pandemia veio eu já ter um lugar de venda de livros, de continuar sendo ouvida, continuar sendo lida, porque se eu não tivesse neste ambiente virtual e viesse a pandemia, talvez eu nem tivesse aqui sentada com você, porque eu estaria, sei lá, já arranjado talvez um emprego, um outro trabalho, e teria largado a literatura. Então foi determinante ter estado nas redes antes, porque quando veio a pandemia eu já tinha um local, já tinha um aparato, já tinha um mundinho ali, Mariana, né? E na minha vida fez muita diferença. Eu vendi mais livros
durante a pandemia. Estava até falando com você antes de iniciarmos, mas é engraçado, parece que as pessoas esperam pandemia para descobrir que existem livros para ler. Isso é engraçado, mas eu tô rindo de nervoso. Porque assim, não é bom isso, né? Isso demonstra o quanto as pessoas não estavam acessando os livros. Então, para mim foi positivo, porque minhas vendas de livro estão indo bem, aumentaram, inclusive. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto falta da realidade, sabe? De realmente dar um abraço numa pessoa que está me levando para casa para ler, sabe? Isso tem uma importância muito relevante para mim. É a realização de um sonho hoje, poder ter te entregue um livro de presente, meu nome estar na capa, eu ser uma autora, principalmente sendo quem eu sou, vindo de onde eu venho. Então, assim, mas eu sempre eu tenho muito apetite, assim, da literatura. Quando eu era mais nova, eu falei para minha mãe que quando eu crescesse eu queria ser escritora. E ela me disse que essa profissão não existia. Então, assim, eu tenho 35 anos, isso há muitos anos atrás, mas é uma realidade. Então, eu não cresci com este sonho alimentado, porque, para minha mãe, pessoas que vinham de onde a gente vinha nem o realizariam. E hoje eu, uma mulher adulta de 35 anos, poder dizer que um movimento literário coletivo me proporcionou individualmente uma realização é muito, muito massa, assim, eu fico muito feliz. Por isso que eu amo tanto esse movimento literário, mas reconheço e entendo a importância das redes sociais, assim, todas elas. Sim, é muito importante tudo isso que você está falando, né? Porque eu acho que que a gente estava conversando sobre esse incentivo, né? Sobre essa base, sobre o quanto é desigual no país, né? E isso, essa noção de que, essa ideia, esse senso comum de que não é para você, não seria um emprego, nunca você vai conseguir. Isso tudo desestimula e quantos talentos podem estar sendo jogados fora, podem estar, enfim, sendo, né, indo pelo ralo mesmo por conta de uma falta de oportunidade, de incentivo. Enfim, então é muito importante isso que você está falando, eu fico muito feliz de ouvir e de você compartilhar comigo, de verdade. Aí, quando você falou das redes sociais e da importância delas, eu concordo com você. Agora, tem uma curiosidade, porque aí você vai postar, por exemplo, eu não falo, né, do YouTube propriamente, mas nas redes sociais como o Instagram ou o Twitter, você acha que há uma certa limitação em termos da sua escrita para você se encaixar, digamos, nos 140 caracteres do Twitter, ou isso para você é tranquilo? Já que, né, você também tem que se encaixar nos 3 minutos do slam. Sim. Eu gosto do desafio. Eu namoro a poesia, mas não tenho um relacionamento sério com ela. Porque eu comecei escrevendo crônica, então eu comecei na prosa. Então, assim, eu não tenho um relacionamento fixo com nenhum tipo de texto. E eu gosto do desafio de me adaptar, ser resiliente. Então, por exemplo, se é uma curtinha, que todo mundo quer, é um Twitter de 140 caracteres, eu sempre penso como que eu posso, sei lá, ser poética em 140 caracteres. Se é um TikTok, então, tipo, como que eu faço uma poesia no TikTok? Eu não tenho... Não sei se é porque também as coisas... Sendo o corpo que eu sou, sendo a pessoa que eu sou, as coisas não foram fáceis. Elas foram difíceis o tempo inteiro. Eu me acostumei a desafios. Isso é positivo, é proveitoso? É até a página 2, porque nem sempre outras mulheres, que são os corpos que sou e vêm de onde eu venho, vão ter a mesma facilidade ou o mesmo tipo de desenvoltura, e eu acho isso injusto. Porém, com tudo isso que me aconteceu, enfim, com todas as dificuldades que me são apresentadas o tempo inteiro, eu tive que desenvolver. E hoje eu não me preocupo mais com isso, eu me divirto com isso. Porque ser escritora é um sonho que eu pretendo alimentar pro resto da minha vida, a execução. Então, assim, se tiver que me adaptar em qualquer meio para que isso aconteça, eu vou me adaptar. Porque eu não quero abrir mão de fazer isso. Então, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que escreve projetos, né? Projetos, inclusive, em relação ao Islã. E é super chato, imagina, para mim, como uma poeta, como uma cronista, sentar e escrever toda uma linguagem, sabe, de projeto, é super... Formatadinha. Séria, Zero poética. Né? Muito técnica. Só que, ao mesmo tempo, eu penso, também é um jeito de escrever. Então, que eu tente excelência nisso, que eu tente escrever da melhor forma técnica possível um projeto. Porque o que eu gosto mesmo, de verdade, assim, é escrever. Então, não importa o formato, sabe?
E eu sempre me desafio e me divirto. Eu me divirto com o Twitter, eu me divirto com o TikTok, eu me divirto com o Instagram, eu me divirto... Mas eu gosto mesmo assim do Facebook, que coloca os textos inteiros, grande. Eu sou dos 3 minutos aos 7 aos 10 segundos também. Perfeito, maravilha. É isso, eu gosto de tudo. Eu queria então só finalizar com uma coisa que você também tem demonstrado cada vez mais um interesse na política. E aí então eu queria te fazer a pergunta que é, literatura é política? Olha, para mim, Mariana, só é, né? Infelizmente, aqui no nosso país, nós temos muitos artistas que não se posicionam. Eu os respeito, as respeito, acho que cada um, enfim, sabe o que é melhor para a sua própria carreira e tudo mais. Eu sou uma artista que eu não consigo não me posicionar. Eu sei que eu perco por conta disso, eu sei que eu poderia estar andando muito mais rápido, tendo muito mais números, enfim, se eu não me posicionasse. Mas eu não tenho interesse em ser uma pessoa sem posicionamento. Então, ainda que viessem números e viesse dinheiro, eu não estou aqui viva por dinheiro, eu nem sou capitalista neste nível. Eu vivo no mundo capitalista, é diferente. Então, assim, eu não consigo ser uma artista que não se posiciona. O meu corpo é um corpo político, a minha cor é uma cor política. Eu sou uma mulher num país super misógino. Então, assim, a minha poesia ela é super política. Eu falo sobre misoginia, falo sobre feminismo, falo sobre negritude, falo sobre a periferia, que é onde eu cresci, vivi. Então, assim, eu não tenho como desvincular a política, a luta, a militância da minha arte. A minha arte só existe porque ela é isso. Então, assim, para mim, política e não só a literatura, qualquer arte tem tudo a ver. Nós somos os artistas da contemporaneidade. O que nós fizermos, por exemplo, o que você fizer de audiovisual, ou até mesmo de teatro, o que uma artista plástica fizer num mural, ou até mesmo numa galeria, vai estar expressando uma época histórica, inclusive pandêmica, inclusive na atual situação que nós estamos politicamente falando. E eu quero ser uma porta-voz deste momento. Eu me sinto muito feliz e muito honrada de poder ser uma escritora lida a ponto de eu poder registrar momentos políticos, históricos, enfim, que estamos vivendo. Então, acho que os artistas, em geral, quando eles se apropriam disso, eles se tornam, além de artistas, históricos e históricas. E talvez meu maior amor com a literatura seja esse, sabe? Poder fazer essa narrativa e também poder imaginar que a gente muda coisas, sabe? Poder imaginar que eu mudo a vida de uma mulher que estava antes de uma relação abusiva e não está, às vezes, porque eu vi uma poesia minha, para mim já vale o meu dia, já vale a minha vida. Exato. E é isso. Se você tocar uma pessoa, aquilo já é tão grande, é enorme. É e enorme. Certamente você toca. Então, assim, se a sua literatura é política, então por que não fazer a política propriamente dita, né? Muito bom. É isso, Mariana. Eu queria te agradecer de novo. Agradecer pelos livros. Adorei. Espero que você goste. Com certeza, eu vou adorar. Muito obrigada mesmo. E obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Gratidão. Heloísa, primeiro eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Muito obrigada. Vou começar mostrando o último livro da sua editora, Todos a Bordo, Incríveis Histórias Vividas pelos Tripulantes de Cruzeiros. Aí, bom, eu peço para você falar um pouquinho sobre esse livro e aí depois a gente continua a conversa. Isso, esse livro foi lançado agora, essa semana, né? Aliás, foi muito bacana porque foi o primeiro lançamento presencial, mas com todos os protocolos, mas mesmo assim foi muito interessante, foi na Livraria Martins Fontes. E é um livro que teve uma relação afetiva diferenciada comigo. Eu gostei demais, são 22 tripulantes, são pessoas jovens, entre homens, mulheres, esses 22 que estão nas escotilhas aí. Isso. E histórias que eu realmente não imaginava e que eu acredito que a maioria das pessoas nem imagine. O que acontece, de fato, nos bastidores do navio, né? Deve acontecer muitas histórias. Acontecem muitas histórias, e histórias engraçadíssimas, divertidíssimas, porque eles aprontam muito também.
E histórias tristes, histórias emocionantes, e cada um deles traz assim uma verdade, né? Um desejo, porque eles largam a família, eles largam tudo, né? É uma vida paralela, é uma vida completamente diferente, eles ficam meses, temporadas que às vezes até anos, assim, mais do que um ano, não, mas mais do que um ano, longe de tudo, né? Então eu achei muito interessante e eu me apeguei realmente a cada um deles. O livro é como se fosse um filho, né? Nesse caso foi assim um parto de mil gêmeos aí, foi muito bom. bacana. Que maravilha. Então, conta pra gente como é que foi todo esse processo, como é que você começou a editar, de onde veio essa ideia, essa vontade de começar a editar livros, de fundar a sua editora. Como que você começou, quando começou? Conta um pouco a sua trajetória pra gente, por favor. Eu comecei há 8 anos atrás, também numa relação afetiva. Eu fui participar de um círculo de mulheres, coisa que eu não conhecia, e achei interessantíssimo o que era o poder daquele círculo, quanto aquilo era acolhedor para as mulheres e me senti muito confortável ali. E foi um processo, e durante o processo eu comecei a observar o quanto as mulheres iam mudando as vidas delas, deixando para trás situações que não eram agradáveis a elas, que não pertenciam a elas, e mudando de trabalho, mudando de relacionamento, melhorando a autoestima. Eu fiquei encantada de ver aquilo tudo acontecer, né? Então, como eu queria contribuir de alguma forma com esse círculo e queria que outras pessoas ficassem sabendo, eu fiquei encantada, eu queria que todas as mulheres tivessem um círculo seguro em que elas pudessem conversar, que elas pudessem, né, se identificar com outros, porque a dor de uma é a dor de todas, né? E aí falei, poxa vida, eu sei fazer isso, porque eu já tinha uma editora que trabalhava com livros corporativos, institucionais. Falei, vou propor que cada uma deste círculo que eu participo escreva a sua história. Mas escreva, porque essa relação de você escrever é uma coisa mágica, na minha opinião. Você consegue enxergar a sua vida, distanciar da sua vida, valorizar o seu percurso. Eu acho, e traz memórias também, né? Eu acho uma conexão meio divina o fato de você conseguir escrever, colocar no papel. E todas elas fizeram isso. Claro que elas não eram escritoras, então aí eu entrei com a função da editora. Não, a gente tem que tornar isso mais literal, pegando todo aquele conteúdo, mas transformando num livro que seja uma literatura, né? E fiz esse primeiro livro, mas sem nenhuma intenção a não ser de contribuir com o círculo. E houve um grande evento de mulheres no Parque da Água Branca. Eu fiz livros de vários círculos que eu nem imaginava que existissem, né? Porque foi meio que um modelo de negócio onde as pessoas tinham a oportunidade de se tornarem autoras de um livro, que o livro é uma coisa perene, né? É um legado, só que por um custo pequeno, porque você está compartilhando o livro, e principalmente todas com um objetivo comum. Né? Então foi muito legal e foi indo, né? E a partir daí, né, foi expandindo para mulheres empreendedoras, círculos de mulheres empreendedoras, já fiz 3 livros, mulheres que deram uma virada na vida delas, inclusive esse último livro, acho que eu deixei com você. Qual? Esse aqui? Uma Viagem para Empreender. Essa mesmo. É um livro que foi prefaciado pela Luísa Trajano, que é uma Sim. mulher que tem um círculo gigante, Sim, que ela faz enorme. coisas belíssimas em benefício das mulheres, não só das mulheres, mas... Enfim, foi assim que começou e hoje a editora já tem um outro viés mais abrangente, né? Porque sempre com essa ideia das mulheres, de dar voz às mulheres, de trazer conteúdo para que houvesse essa identificação mesmo com outras leitoras. O público de leitoras é bem maior do que o de leitores, né? O público feminino é muito maior. Então, eu encontrei aí um caminho. E um caminho que você gosta, você foi ampliando. E aí eu queria te perguntar assim, mas qual é exatamente a função da editora? Onde é que ela entra ali entre o momento que a pessoa escreve até o livro publicado e chegar na mão do leitor, enfim? Sim, a editora ela faz realmente essa ponte, né? Porque muita gente me procura com conteúdo,
mas não sabe nem por onde começar. Não é todo mundo que tem essa facilidade das redes sociais ou de conseguir, mesmo de conseguir escrever de uma forma tão fluida. Não é todo mundo que tem isso, mas todo mundo tem uma história. E eu pego histórias muito boas, sabe? É assim, eu acho que... E aí o que a gente faz? Primeiro eu avalio para ver se aquilo realmente vai ao encontro dos meus propósitos, né? Sempre eu busco coisas que possam ser motivadoras para as outras pessoas. Eu penso que nesse momento que a gente vive, especialmente agora, tem tanta coisa ruim acontecendo, a gente tem que estar o tempo inteiro driblando situações. Então, eu acho importante levar esperança, sabe? E uma esperança verdadeira, não assim, faça assim para ser feliz. Não é isso. São histórias que inspiram, né? São pessoas que trazem, olha, eu também estava assim, mas eu pude mudar, você pode também. Há caminhos, não precisa ser assim, há caminhos. Então, essa é mais ou menos onde eu me direciono para ver se o livro vai ser bom para a minha editora ou não, se eu vou publicar. Aí eu faço uma proposta para a pessoa e aí começa, né? Eu faço uma edição, que é o copydesk, né? Sugiro coisas, às vezes eu falo, olha, isso não deve colocar, ou coloque mais assim, aproxime mais do leitor, faça uma coisa, né? Eu dou mesmo uma mentoria para a pessoa. E aí eu vejo onde é que vai posicionar este livro. E todo o resto. A gente faz uma capa, a gente faz um estudo de tudo, de diagramação, de formato, de ilustração. Faço o lançamento do livro, a divulgação, e aí eu coloco o livro no mercado editorial. Mas quem vende de fato o livro é a autora. Nesse processo todo, ela já começa a se sentir dona daquele projeto, ela já começa eu já dou alguns caminhos também, e ela precisa, porque ou ela se torna uma palestrante, é engraçado como a gente vê que a pessoa muda na gestação, ela se torna uma palestrante, ou ela se envolve mais nas redes sociais, ou ela parte para... Bom, enfim, ela vai atrás da venda do livro, porque não adianta eu colocar no mercado editorial se a autora senta e fica esperando, ela tem que se movimentar. Ela tem que se tornar conhecida, tem que falar do conteúdo dela. Para isso, as redes sociais são ótimas. Divulgar, né? Então, essa é a função. E a gente também, referendo uma obra para uma livraria, você chega com o seu livro, olha, eu fiz um livrinho aqui, põe na livraria, eles não vão nem te ouvir, sabe? Você tem que ser uma editora para você conseguir um espaço, por exemplo, os livros da Êxtos, desculpa, da Heloísa. Você vai nas livrarias, da Martins Fontes, por exemplo, que é uma parceira, está lá em destaque. Por quê? Porque eu estou referendando aquele livro. Eu não vou, eu ponho qualidade no livro, qualidade no texto, qualidade no acabamento. Então, isso é importante, é um salto, né, da pessoa que quer escrever para chegar lá. Esse caminho é que a editora faz. Sim, claro. E como é que você vê o mercado hoje em dia? Porque é difícil a gente falar de arte, falar de cultura, falar de literatura nesse momento e não falar sobre o momento que a gente está vivendo, né? E como isso afeta, enfim, negativamente, positivamente, mas como que você vê o mercado editorial brasileiro nesse momento? Então, essa é uma coisa muito interessante, surpreendente, né? Porque antes da pandemia, o mercado estava muito ruim, as livrarias fechando, grandes redes fechando, a gente que tinha livro em consignação, porque as editoras pequenas conseguem só colocar consignado, eu perdi muita coisa, que não me pagaram, não devolveram, livrarias fechadas. Então, eu estava bem desanimada com essa situação, né? Aí entra a pandemia, eu falei, agora mesmo acabou. Que nada. Aí mudou, foi uma virada, um impacto positivo, especialmente na literatura. Primeiro, pelo interesse por livros, porque começaram a pedir, as livrarias voltaram a pedir livros, que eu já não estava nem mais vendendo, já virou cauda longa. E depois o tanto de gente que se propôs a escrever nesse período. Muito. A nossa produção aumentou demais no período da pandemia. E eu acho isso sensacional, porque ela está contextualizada, esses livros que estão aqui. Então, eu acho bacana, isso vai ficar, é uma época que está sendo registrada. Que bom saber que Tem algum caminhozinho, né? Que as pessoas estão lendo mais,
né? Porque a gente ouve um pouco de tudo. Tem gente que fala para mim durante a pandemia, puxa, eu não estou conseguindo me concentrar. Eu, por exemplo, dando aqui um depoimento, eu preciso ler coisas. Eu preciso assistir a filmes, eu preciso para respirar mesmo. Então, assim, eu, talvez até, mas na verdade eu sempre precisei, mas talvez eu tenha sido uma das que passou a consumir mais. Pois é. Durante a pandemia. Então, pronto, estou aumentando o número junto. Isso. Mas é isso, então. Heloísa, muito obrigada. Queria Eu que agradecer, foi agradeço. ótimo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância da gente ampliar essas vozes, da gente trazer mais inclusão, trazer mais vozes, não apenas no consumo de literatura, mas também na produção de literatura, né? Então, como que vocês veem isso? Bom, eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo naturalmente. Há um tempo atrás, para você publicar um livro, o editor era uma distância tão grande do escritor, ele tinha que ser ótimo, ele tinha que ser o cara para a editora dar atenção. O cara, inclusive, né? O cara. O cara, importante. Exatamente. O branco, cara, né? de preferência branco e alto. Sim, forte, não, só para a gente escrevesse muito. Contextualizar. Esse era o cara que, mesmo assim, né? Hoje não, hoje isso meio que democratizou, né? Além de ter as oportunidades de uma publicação independente, a Amazon abriu para isso também, né? Então, além disso, tem essas oportunidades como a minha editora dá. A pessoa não ela tem uma história, ela quer contar e aquela história vale a pena ser contada. E ela é uma mulher e outra mulher se identifica com ela e ela sei lá, ela não tem muita cultura, mas ela tem o que dizer e a gente publica também, a gente sabe, eu acho que isso democratizou, porque as pessoas querem histórias parecidas com as delas, elas querem se identificar com o livro. Então isso meio que democratizou, bem diferente de uma literatura mais de uns tempos atrás, né? Mais elitista, né? Também tem isso, que eu também estava conversando com a Mariana. Eu acho que está em processo para democratizar, né? Porque, por exemplo, as editoras ainda não estão publicando muitas pessoas negras. Por exemplo, eu não conheço, citar assim, um super famoso, conhecido no nosso país, um escritor gordo negro. Então, assim, são fenótipos, são corpos que não têm tanta publicação. Está em processo, né? Como vocês falaram, há muito tempo publica-se homens brancos. E ela falou, altos magros, inclusive, porque não são homens brancos, baixos, gordos. Porque, bem ou mal, essas editoras, durante muitos anos, imaginaram que precisava desse estereótipo físico para vender livro. E não necessariamente. É importante também porque, ainda que eu não me identifique com aquela história, ler sobre ela me sensibiliza, me faz ter empatia. Também é um exercício. Então, é super importante publicar outros tipos de corpos. Mas, contei para a Heloísa, né, logo quando nós chegamos, quando eu quis publicar meu primeiro livro, eu procurei editoras. Eu fiquei neste lugar, né, esse cara sou eu. Não fui, nunca fui. E não tiveram interesse. Então, assim, para eu também não guardar meu sonho na gaveta, porque todo um mundo editorial disse que eu não servia, eu não guardei meu sonho na gaveta. Eu não me contentei com o não, de eles acharem que podiam decidir se eu podia ou não. Então, eu fiz um rateio, depois tirei a publicação do meu próprio bolso. É super maravilhoso hoje ter a autonomia, que me facilitou, foi uma ferramenta, né, Imagina, eu sou uma autora, para mim é bem melhor se tem outras pessoas pensando coisas como a arte gráfica, né, de um livro, coisas assim que são muito além, né, do meu conhecimento. Só que também, se as portas não se abrem, é importante, né, tipo, criar outras ferramentas. Então, a publicação independente também é uma forma, uma autopublicação, né, independente. Mas nem todo mundo tem condições também. Então, assim, acho que está em processo de democratizar as publicações, sim, quem se publica. Mas estamos em passos mais ou menos lentos. Não, acho perfeito isso, porque
Você, por exemplo, contou a sua história e ela fala por si mesma, né? Ela fala por si só, ela diz, eu precisei ser muito persistente. Eu precisei ser tinhosa, porque às vezes nem todo mundo é assim. E eu não estou colocando, eu não estou julgando aqui, né, valor, né? Assim. Às vezes você simplesmente desiste e tá tudo bem desistir. Só que olha que ruim que isso é pro país, né? Para a cultura, para que a gente possa ter essa, como eu falei, né? essa alteridade, a empatia, para que a gente possa ouvir, ler vozes e corpos diferentes dos seus, para que você possa entrar em contato enfim, conseguir olhar o mundo de uma forma muito mais generosa, empática, se colocar no lugar do outro, literalmente, né? Enfim, aí, só para ligar, eu acho que uma das ferramentas muito importantes que nós temos hoje em dia são as redes sociais, a internet. A Mariana falou o quanto isso é importante para ela, então eu queria jogar para vocês duas o quanto, de novo, né? E quanto isso é importante também para que essas vozes sejam ouvidas e para a divulgação do trabalho, como que funciona hoje em dia? Bom, eu dependo muito, hoje, infelizmente, cenário pandêmico, eu dependo 100%, né, da internet. Então, para mim foi uma ferramenta muito poderosa. Porém, também a internet, ela é muito rápida o tempo inteiro. E o que acontece? Por exemplo, eu não me obrigo a produzir na velocidade de consumo da internet. É uma coisa assim que eu não me obrigo. Mas, por exemplo, eu aproveito a quantidade de vezes e prolongo um livro, por exemplo. Então, uma vez me falaram assim, Mari, o seu último lançamento então é o Sexo, Drogas, Feminismo e Outros Amores. Por que você ainda imprime o Mania, que é meu primeiro livro? Porque eu parto do princípio de que ninguém, primeiro, é obrigado a me conhecer. Segundo, muitas pessoas não conhecem. Né? Eu sou um grão de areia, eu sou uma das escritoras deste país, não sou a única. Então, assim, talvez quem me acesse hoje pela internet não conheça a minha trajetória, não tenha visto Mania, não conheça os slams. Então, eu sempre relembro aquele meu primeiro livro, textos, poemas dele, uso a internet para fazê-lo novamente acontecer. Então, é legal essa coisa do sempre o acontecer a internet, essa rapidez. Mas não para eu ficar produzindo nessa velocidade, que eu nem tenho capacidade. Porque eu preciso de reflexão, né, para produzir. Mas sempre lembrar de fazer o livro acontecer de novo, sabe? De novo, e de novo, e de novo. Machado de Assis acontece há anos. Sim. Né? Dom Casmurro acontece há anos. E não necessariamente você vai ler o primeiro livro na ordem. Às vezes você começou pelo último, sim, e aí você volta para o primeiro. Então, assim, o interesse do leitor também, ele pode variar, né? Então, eu acho muito importante que você continue publicando e falando, enfim, do seu primeiro livro, claro. Sim. E a internet é uma ferramenta ótima para isso. Sim. Eu concordo totalmente. No nosso caso, o autor, as autoras e autores é que fazem a divulgação. E a relação é direta. Quanto mais o autor se dedica a isso, a fazer... Eles têm blogs, eles têm, programas. Quanto maior é essa penetração deles na mídia, na internet especialmente, a venda reflete diretamente aqui. Uhum. É impressionante. Eu vejo que autores que são mais tímidos... né? Fica aquela coisa. Tem gente que também gosta de fazer palestra. Pega os livros debaixo do braço, vai na palestra e vende lá. Tem isso, mas ele tem que estar realmente se mostrando. A gente falou bastante sobre esse momento em que a gente está vivendo. Vocês me deram aqui uma esperança, né? De que as pessoas estão lendo mais e eu fico muito feliz e muito satisfeita. Espero que elas não estejam comprando os livros só para enfeitar estantes, para um vídeo para botar na live. Porque também para botar no fundo, gente, não precisa. Se é para ir, bom, se bem que não, é melhor até comprar para botar no fundo, né? Pelo menos assim, é um primeiro passo, ajuda o mercado, né? Sim. Não, então, mas assim, o ideal é que você compre e leia. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância que a literatura tem mesmo, nesse momento em que a gente está vivendo, né? Por que se reflete dessa forma? As pessoas estão lendo mais por um motivo, ou por vários motivos. Então,
qual a importância que vocês acham que tem nesse momento? Sempre teve, sempre terá. Mas esse momento especificamente? Olha, eu vou falar uma coisa, eu não fiz essa análise, essa avaliação, mas por mim, eu vou dizer. Eu estou lendo mais porque eu estou querendo viajar num outro universo. Eu quero sair dessa pandemia, sabe? Mas só que eu não posso sair de avião, Sim, enfim. é o seu então, oásis. Eu tenho lido mais nesses momentos, porque eu acho que eu fico tão cansada de tanto que eu tenho que ler, que eu não sou muito de ler outros livros, mas agora eu estou lendo muito. Por isso, eu viajo nas outras histórias, então eu fujo de tudo. Então, eu acho que talvez seja, sei lá, uma viagem, né? Tem uma charge que eu vi desses memes, né, de redes sociais, que era assim, Catual Conjuntura, né? O que faremos agora? Faremos poesia. Eles odeiam poesia. Então, acho que também é um pouco disso. É um jeito de resistir, é um jeito de conscientizar. Assim como a Heloísa, ando lendo muito mais, porque eu preciso desligar daqui, sabe? Tô assistindo mais filme, tô assistindo mais série, tô lendo mais. Porque, para mim, imagina, que vivia na rua, é agoniante a pandemia. Me obrigo a quarentena o tempo inteiro, eu tenho consciência do que eu estar com as pessoas aglomerada, o impacto que isso causa, né, na vida delas, na minha, ou na morte delas, ou na minha. Então, eu respeito muito. Difícil não só para mim, para tantas outras pessoas. Mas os livros, os filmes, as séries, a dança, a arte está aí para ressignificar essas coisas, esse momento, sabe? E a arte está salvando, talvez a única coisa que esteja salvando esses momentos, né? Muita arte e diálogo, eu acho, também. É importante ter alguém para conversar, né? Sobre, inclusive, o filme, sobre, inclusive, o livro. Mas eu também estou lendo mais para sair daqui mesmo. Eu também. E eu acho mais, assim, como minha experiência também, trazendo que o livro, né, você vai ler literatura e tal, é um exercício imaginativo muito forte, né? Você é levado por palavras escritas por um escritor, por uma escritora, que fazem com que a sua mente projete uma outra realidade. E esse trabalho, ele é um trabalho muito rico, ele é muito... É um exercício muito prazeroso, muito prazeroso. E isso eu acho muito bonito na literatura. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai ver, às vezes, a adaptação para filme de um livro que você já leu, você fala, Perde um pouco. Eu não gostei. Por quê? Porque não foi o que você Era imaginou, muito mais foi o que uma bonito outra quando eu pessoa imaginou. imaginou. Às vezes a muito adaptação legal. é perfeita, mas não foi o que eu imaginei. exato. Mas isso aqui é legal, porque a literatura traz isso, né? De você criar, de você dar asas à sua imaginação. E isso é um exercício fantástico. Bom, só queria terminar, então, o nosso papo maravilhoso. Mas eu queria, então, um momento de diquinhas, se vocês tiverem dica de livros que vocês devoraram, que vocês gostaram muito, ou que vocês leram recentemente, ou que um livro da vida, o tal do livro de cabeceira. Enfim, compartilhar aqui com a gente. Bom, de cara, é um livro que eu terminei ontem, chorando. Qual foi o livro que você terminou ontem chorando? E foi de um cara, viu? Foi de um cara. Tudo bem. Do Walter Hugo Mãe, Ai, A adoro. Fábrica de Fazer Espanhóis. Ai, eu não li Gente, esse. mas eu não queria que ele acabasse. Sabe aquele negócio? Não, vou esperar para ler a última amanhã. Sim. Muito lindo, muito lindo. Ele escreve lindamente. E esse eu terminei ontem. Eu acabei o da Michelle esses dias, da Michelle Obama, que chama Minha História, que ela fala, é uma autobiografia, né? Desde quando ela era pequena, até os trabalhos que ela teve, até conhecer o Obama, o Barack Obama, até casar com ele, até ele se tornar presidente. É um livro muito legal, muito bem escrito. Imagino até que não deva ter sido a própria Michelle, né? Ela deve ter tido uma ghostwriter ali para escrever, mas eu amei. Da capa, a escrita, a história dela, assim, muito bom. Então, vou aproveitar também da minha diquinha, o último livro que eu li, que é lindo, maravilhoso, uma prosa absolutamente poética, da Aline Bay, A Pequena Coreografia do Adeus. Bacana. Boas dicas, hein? Boas dicas. Boas dicas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, foi Obrigada ótimo. pela oportunidade do Foi encontro, ótimo. da troca. Muito bom. E leiam livros. Leiam livros, gente. Leiam muito. Crie laços, compartilhe livros. Isso. Brava.
E esse foi mais um Art Talk Show, um programa que cultua a literatura com a finalidade de cultivar o futuro. É isso, muito obrigada pela companhia e até a próxima.